Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria! Estamos juntos mais uma vez na presença do Senhor. E hoje, continuando o importantíssimo capítulo 14. Sim, eu demorei bastante no 12, no 13 e agora no 14, porque são capítulos que exigem uma explicação muito maior do que as que estamos tendo nos demais capítulos. O correto seria um capítulo por dia, mas eu preciso que os irmãos compreendam que, simplesmente, alguns capítulos demandam maior conhecimento, principalmente Apocalipse, com toda esta linguagem simbólica. Eu preciso que os irmãos, por gentileza, não se esqueçam dos últimos acontecimentos. Nós vimos que simplesmente 3 anjos saem anunciando a palavra de Deus. Você tem, em primeiro lugar, o primeiro anjo simplesmente no versículo 7 de Apocalipse 14 dizendo: temam a Deus e glorifiquem a Ele, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E esse anjo vai falar antes da besta impor toda a sua marca. Ela vai convencer o mundo de que é necessário ter o famoso 666. Mas Deus vai avisar. Deus vai avisar. E o primeiro anjo vem dizendo: temam a Deus, glorifiquem-no. Mesmo a besta estando aqui embaixo com muito poder e falando impropérios contra Deus, contra seu Cristo, contra os que habitam no céu. Aí vem um segundo anjo, de forma extremamente sobrenatural, e ele diz: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem o vinho da fúria da sua prostituição. Interessante isso, né? Que figura extraordinária esta, que simplesmente diz: caiu a grande Babilônia. Ou seja, Deus mostrando de forma simples, direta, objetiva, que o sistema estava podre e que eles iam cair. E para que ninguém tivesse simplesmente dúvidas, nós temos aqui em Apocalipse 14, versículo 9, um terceiro anjo anunciando e dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, simplesmente também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. O que o povo não sabe é que são 7 cálices. Que furor, né? E será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Olha o versículo 11, que terrível. E a fumaça do tormento de trás das pessoas sobe para todo sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome não há descanso, de dia e de noite. E aí vem Apocalipse 14, 12, dizendo: aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Olha que interessante, não tem como ter dúvidas. Deus deixa de forma muito clara que todo aquele sistema político e religioso daquele momento da grande tribulação é um sistema podre, absolutamente podre. Deus não brinca em serviço ao deixar claro isso, e que Ele, Deus, abomina. O sistema é chamado de Babilônia a prostituta. Versículo 8 diz: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem o vinho da fúria da sua prostituição. Para quem não sabe, a Babilônia é conhecida como
a cidade de Satanás, por causa de sua longa história de idolatria, feitiçaria, práticas ocultas, astrologia. É o berço. Lá é o berço, é de onde nasceu muitas falsas doutrinas e religiões, com adorações a deuses absolutamente falsos. Eu, nesse momento, estava, ao gravar, pensando em Atos capítulo 2, versículo 13. Você se lembra desse texto? Quando os novos cristãos em Cristo foram acusados de estarem embriagados com vinho, quando na verdade não estavam, e quando na verdade estavam sendo cheios do Espírito Santo. Então pense comigo, vinho é um símbolo do Espírito, só que aqui, o vinho da fúria da sua prostituição é uma referência à possessão demoníaca. O sistema religioso será tão demoníaco que ele simplesmente possuirá os homens. Possuirá os homens. E o falso profeta, como líder dele, levando todo mundo à adoração à besta primeira, que é o anticristo. Então, quando aqui se diz fazer as nações beberem desse vinho da ira, isto é uma referência à imposição feita ao mundo pela futura religião mundial, Babilônia, e isso é inspirado completamente em Satanás. Em Satanás. É muito interessante isso. A fascinação que esta religião mundial comunista é tão grande, irmãos, que simplesmente ela é chamada de prostituta. E quando se tem a palavra caiu, tal palavra ela ocorre duas vezes. Duas vezes. Parece-me que são dois juízos de Deus que hão de cair, e creio que talvez se interprete assim: o falso sistema religioso cairá primeiro, quando o anticristo se voltar contra Jerusalém, e depois cai completamente o anticristo. Mas isto é uma conclusão minha que está baseada em Apocalipse 17. Nós chegaremos lá, nós estamos em Apocalipse 14, né? Mas isso nos faz pensar desde agora no seguinte: você não já viu que tem muita gente que sonha com um governo único e uma religião única e mundialmente aceitas? Não tem gente que propaga isso como coisa boa? É interessante, isso vai acontecer. Mas quando acontecer, Deus chama isso de prostituta. E Deus odeia isso de forma veraz. Tanto é que 3 anjos são enviados com a finalidade de que os últimos a serem salvos na grande tribulação digam não à marca da besta e não ao anticristo. Agora, raciocine comigo, meu querido e prezado irmão. Você tem agora, então, esse terceiro anjo dizendo para não receber o sinal da besta e simplesmente dizendo, quem fizer isso vai beber do vinho do furor da ira de Deus. Literalmente aqui você tem aquele bom e velho ditado na prática: colhe-se aquilo que se planta. Plantou? Vai colher. A Babilônia fará com que todas as nações bebam do vinho do furor de Deus. Então, aqueles que simplesmente desejarem se arrepender do caminho que estavam trilhando, terão oportunidade neste exato momento.
O anjo está passando e terão oportunidade. Tanto é que, se aceitarem, morrem. Se aceitarem, morrem. E isto é um fato impressionante. Impressionante. Eu creio que quando o terceiro anjo, simplesmente falar isso, muita gente vai parar e pensar. Muita gente vai parar e pensar, porque simplesmente o terceiro anjo dirá, lá no versículo 10 e 11, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tal pessoa sobe para todo sempre. Cara, meu amado irmão, é simplesmente um tormento que não para. Para todos os que adorarem a besta e a sua imagem, para que receberam seu nome, não há descanso de dia e de noite. Então ninguém me venha com a fétida e a mentirosa teoria de que a alma dos ímpios será aniquilada. Meu amigo, se a alma de ímpio for aniquilada, todo mundo vai querer ser ímpio, porque basta fazer besteira, essa vida aqui, que aí vai ser aniquilado, vai deixar de existir? Não. Aqui a Bíblia diz que aqueles que simplesmente não reconheceram Cristo, não glorificaram a Deus, vão ficar sofrendo o resto da vida. O resto da vida. E a vida eterna. Significa que não tem aniquilação de alma. Como dizem, infelizmente, alguns que ainda se dizem seguidores de Cristo. Não existe, não existe. Amados irmãos, o inferno é real e o lago de fogo e enxofre, onde esses seres sofrerão tormentos o resto da vida eternamente, é mais real ainda. É mais real ainda. Quem pensa diferente, eu pessoalmente gostaria que me explicassem por que Deus não apaga o fogo que queimará o ímpio para frente e para sempre. Vamos lá, por que essa fumaça que sobe o tempo inteiro, ela não para de subir? Porque literalmente a ira de Deus virá sobre todos aqueles que não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Muito bem, que interessante. E aí Apocalipse capítulo 14, versículo 12 diz, aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos seus mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Ou seja, Deus já decretou o período da tribulação e ele virá e o anticristo receberá poder sobre o mundo por 7 anos. Agora, Deus nos livre e Deus te livre, meu irmão, de você estar ouvindo este áudio hoje e escutá-lo de novo na época da grande tribulação. Eu espero que você não esteja ouvindo isso na época da grande tribulação. Mas se você estiver ouvindo, eu que te falo agora, eu te digo, tenha calma, porque só são 7 anos. Se segure em Cristo, tema a Deus, dê glória a Deus e não tenha medo da morte, que esta é a tua última oportunidade. Que Deus nos livre disso. Agora, entenda que quando o anticristo começar a atuar, não há o que se possa fazer. Cristo deu poder para ele vencer. Cristo deu poder para ele vencer. Está no Apocalipse. Deus não vai voltar atrás em sua palavra. As suas promessas hão de se cumprir. Então você que estiver me ouvindo durante a grande tribulação, se esse áudio chegar para você, permaneça fiel, permaneça seguro. E se você ouviu estes anjos passando e anunciando, saiba que desde 2020, nós já tínhamos avisado. Então você que está vendo isso
Permaneça fiel no Senhor, porque ainda tem salvação para você. Você será salvo como que pelo fogo. E entenda que nesse momento morrer é uma bênção. Você que está na grande tribulação, está me ouvindo, neste momento morrer é uma bênção. Olha o que diz Apocalipse 14:13. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. E diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois suas obras os seguirão. Entenda, meu amado irmão, desde o início, quando Cristo partiu e nós tivemos mártires após mártires e mártires após mártires, todos os que tombaram no chão, todos que tiveram seus corpos queimados, decapitados, encharcados de água até a morte, simplesmente todos vocês ressuscitarão quando do arrebatamento da igreja. Ressuscitarão quando do arrebatamento da igreja. Também todos aqueles que morreram de causas naturais sem sofrerem ressuscitarão. Mas escute, você que infelizmente não nos ouviu em 2020 e que está agora na grande tribulação, creia que morrer agora, por ordem do anticristo, que você está vendo, que você conhece, que você já sabe o nome, sobrenome, que você já viu a cara, morrer agora é descansar das suas fadigas. Não abra mão da última chance que Deus está te dando de arrependimento. E lembre-se, firme. Não tenha medo de morrer. Morrer neste momento que você está vivendo é uma bênção. Você que está me ouvindo durante a grande tribulação. Esse áudio eu estou gravando em 2020. Eu não sei se chegará a você, mas se chegar, você que está me ouvindo nesse momento, é melhor morrer. Deixe para trás toda a ilusão que está aí. O anticristo está te prometendo comida, está te prometendo água, está te prometendo absolutamente tudo. Ele olha para o céu, ele simplesmente fala muita besteira no tocante a Deus, muita blasfêmia, nada está acontecendo. Deus ainda não se manifestou, mas você já ouviu os 3 anjos passarem. Não aceite, porque agora está chegando a hora do derramar da ira do Cordeiro. Ele vai pisar o lagar. Não abra mão. E você, meu irmão, você que hoje me escuta em 2020, firme com o Senhor Jesus. Firme. Nós estaremos com Ele, nós seremos arrebatados e o Senhor nos receberá e nos dará coroas, nos dará vida eterna. É o que Paulo falou primeiro ressuscitam os mortos e aí depois a gente que estiver vivo, se estivermos vivos, nós seremos transformados. Compreenda que nós veremos dos céus tudo isso e nós estaremos lá no capítulo 14, no início, dizendo glória a Deus. Nós veremos sim os 144 mil cantando um hino de louvor e adoração e nós nos curvaremos e colocaremos nossas grandes coroas aos pés dele e glorificaremos a eles. E nós veremos um por um desses anjos saírem anunciando. Um por um nós veremos. E aí chegamos em Apocalipse 14, versículo 14, e olhei diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado na nuvem branca, alguém semelhante a um filho de homem, e estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Chegou o momento difícil e terrível do derramar dos 7 cálices da ira de Deus.
Agora aqui você tem simplesmente, como a maioria dos exegetas dizem, aqui você tem simplesmente Jesus assentado nas nuvens. Jesus assentado nas nuvens. E agora ele tem nas mãos uma foice afiada. Adivinha para quê? Adivinha para quê? Ira de Deus. Profunda ira de Deus. Amados irmãos, amanhã nós continuaremos e nós veremos detalhes fantásticos a partir de Apocalipse 14, versículo 14. Um grande beijo. Firme nesse momento. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E lembre-se que Ele mesmo disse à igreja: como guardastes o dia, a minha palavra, eu te guardarei do dia da ira que há de vir sobre toda a terra. E a ira começa desde Apocalipse capítulo 6, quando os selos são abertos. Alguns dizem que não. Alguns dizem que a igreja vai até aqui. E que aqui, quando começa literalmente a ira, o derramar das 7 taças, aí que a igreja seria arrebatada. Com todo respeito a estes irmãos, a ira começa, irmãos, é desde o momento em que o anticristo é solto. E nós não estaremos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está voltando. Ele está voltando. Eu sinto isso. Ele está voltando. E Ele vem para nos buscar. Crê nisso. Antes do primeiro selo ser aberto. Porque aqui, já é o 7º selo. Já é a 7ª trombeta. Quando os 7 anjos são convocados para derramar a ira de Deus. E vem o aviso desses 3 grandes anjos. Não é aqui que a igreja sobe. Nós não somos mesotribulacionistas. Nós não acreditamos que a igreja passará por absolutamente tudo da tribulação. Não. O Senhor nos ama. Nós somos a noiva. Nós somos aqueles que desde o capítulo 4 lá estamos com Ele. É lógico que sim. Crê nisso de todo o teu coração. A ira não começa agora. Aqui vem a grande ira. A ira começa desde que, lá em Apocalipse 6, o primeiro dos selos é aberto. E coloca uma coisa no coração. Como guardastes a palavra da minha paciência, eu vos guardarei do dia do mal que há de vir sobre toda a terra. E o dia do mal vem desde o primeiro selo. Escute, o rei está voltando. E ele vai voltar primeiro para nós. Para nós, quando seremos arrebatados. E nas bodas do Cordeiro estaremos felizes com ele para sempre. Então guarde o teu coração. E até amanhã. O rei está voltando.